Ela trabalhou a vida inteira. Acordava cedo, pegava ônibus lotado, enfrentava chuva, sol e padrão difícil. Finalmente, aos 67 anos, conseguiu se aposentar. Achou que era hora de descansar, mas se enganou. Hoje, ela limpa a casa inteira, cozinha para todo mundo, cuida dos netos e ainda paga as contas. Enquanto isso, o filho dorme no sofá, a nora não ajuda em nada e o neto vive no celular. Mas o que ninguém vê é o peso que ela carrega no peito. E o que está prestes a acontecer vai virar a vida dessa família de cabeça para baixo. Dona Teresa acordava todos os dias antes do sol nascer. O despertador já não era necessário. O hábito de uma vida inteira de trabalho a fazia abrir os olhos com o primeiro canto dos passarinhos. Naquela manhã de segunda-feira não havia chefe para dar satisfação, nem relógio de ponto para bater. Afinal, ela estava aposentada. Mas a sensação de descanso, essa ela não conhecia. Levantou-se devagar, sentindo as dores costumeiras nos joelhos, vestiu o avental puído com pequenas flores desbotadas e caminhou para a cozinha silenciosa. Antes mesmo de acender a luz, já pensava nas tarefas do dia: varrer o quintal, preparar o café, lavar a roupa, limpar o banheiro, passar pano no chão, organizar o almoço e, claro, cuidar dos netos, que ela amava, mas que agora exigiam energia que o corpo dela já não tinha. A aposentadoria havia chegado como um alívio financeiro. Ou assim, ela pensou. Depois de tantos anos como empregada doméstica, com mãos calejadas e coluna curvada, aquele dinheirinho fixo todo mês parecia um prêmio. Só que logo virou obrigação. O filho mais velho, Fábio, perdeu o emprego e nunca mais teve pressa em procurar outro. A situação está difícil, mãe, ele dizia, deitado no sofá com o celular na mão. Já a nora, Carla, dizia que cuidava das crianças, mas quem fazia mesmo era a Dona Teresa. O neto mais velho passava o dia no quarto jogando no computador, enquanto o mais novo ficava grudado nela, pedindo biscoito e atenção. Dona Teresa se dividia entre as panelas no fogão e as panelas na pia. Ninguém ajudava. Ninguém perguntava se ela estava bem. Todos viam aquela senhora de quase 70 anos como alguém que dava conta de tudo. Quando o café estava pronto, ela chamava: Fábio, o café está na mesa. Nenhuma resposta. Depois de insistir, o filho vinha, sem um bom dia, sem um obrigado. Pegava o pão e voltava para o sofá como se fosse um hóspede em um hotel. E ela ia para o tanque lavar roupa. Nos vizinhos, Dona Teresa sorria. Tudo bem, graças a Deus. Por dentro, guardava uma exaustão que só aumentava a cada dia. A aposentadoria que ela esperava como descanso virou rotina ainda mais dura. Não podia reclamar. Se falasse algo, diziam que ela era ranzinza, que vivia reclamando. Quando se calava, era ignorada. Em casa, ela não era mãe, era serviçal. E mesmo assim, ela continuava. Não por fraqueza, mas por amor. Porque mesmo sem receber carinho, ela não sabia virar as costas. Só que, naquela manhã, ao tentar levantar uma panela pesada e sentir uma fisgada forte nas costas, ela parou. Ficou estática. A dor era aguda, diferente das que já sentia. Precisou se apoiar no fogão e respirar fundo. Pela primeira vez, Dona Teresa sentiu medo de cair, medo de não conseguir continuar. E percebeu pela primeira vez que se ela parasse, ninguém ali saberia o que fazer.
Ela estava sustentando a casa com seu corpo, sua pensão e sua alma. Mas até quando? Dona Teresa seguiu o dia tentando ignorar a dor que ainda latejava nas costas. Enquanto lavava os pratos do café da manhã, que ninguém recolheu, sentia o peso do esforço que fazia todos os dias, físico e emocional. Na pia, os talheres sujos se acumulavam como se fosse uma pilha de descaso. No fundo, o som da televisão ligada em volume alto e risadas vindas do celular de Fábio ecoavam pela sala como se o mundo estivesse em festa, menos ela. A casa estava cheia de gente, mas ela se sentia mais sozinha do que nunca. Ninguém a enxergava de verdade. Ela era útil, funcional, necessária, mas invisível. Não havia um gesto de carinho. Posso ajudar? Uma xícara de café preparada por alguém além dela? Parecia que a sua presença era esperada, mas a sua existência ignorada. Enquanto limpava o chão, notou algo que a fez parar por um segundo. O chinelo de Carla jogado no meio do corredor, junto com a toalha molhada de banho no chão. Ela suspirou fundo e recolheu os objetos com a calma de quem já cansou de esperar educação. Não era apenas a bagunça material. Era a desordem emocional de uma família inteira que aprendeu a tratar o amor como obrigação. Para todos ali, Dona Teresa sempre daria um jeito. Sempre suportaria. Sempre estaria disponível. Ninguém via que por dentro ela estava encolhida. Ao meio-dia, preparou o almoço. Arroz, feijão, frango refogado com batatas e salada. Tudo bem temperado, como gostavam. Chamou a todos para comer. Fábio veio primeiro. Sentou-se e começou a se servir, sem nem olhar para ela. Carla apareceu reclamando do calor, pegou um prato e foi para o quarto com o celular na mão. Os netos vinham correndo, gritando, sem lavar as mãos. Dona Teresa observava tudo em silêncio. Pegou o seu prato por último. Comeu em pé, encostada na pia, como de costume. Não precisa fazer isso, mãe, o filho disse certa vez, mas nunca ofereceu o lugar dele. Ela já estava acostumada. Ou, ao menos, dizia isso para si mesma. Depois do almoço, foi para o quarto descansar. Deitou-se na cama e sentiu um aperto no peito. Não era dor física, era aquela sensação de ser deixada para trás. Pensou na própria mãe, que também passou por isso. Trabalhou até os últimos dias de vida sem nunca ser reconhecida. Naquela tarde, pela primeira vez em muito tempo, Dona Teresa chorou. De mansinho, sem barulho, sem escândalo. Chorou com o rosto virado para o travesseiro, para não incomodar ninguém. Ela sabia que, se mostrasse tristeza, diriam que era drama. Se demonstrasse cansaço, chamariam de exagero. Se parasse de fazer as coisas, diriam que estava ficando doente. E ela não queria ser um problema. Queria apenas existir com dignidade. Lá fora, risos. Dentro do quarto, lágrimas. Era assim todos os dias. Quando tentava conversar com Fábio sobre a falta de ajuda, ele dizia: "Ah, mãe, para de clamar, você que deu conta." Carla fingia que não ouvia. Os netos não tinham culpa, mas também não tinham referência de respeito. Aquela casa estava cheia de barulho e, ao mesmo tempo, mergulhada num silêncio cruel. O silêncio do afeto que nunca vem. Dona Teresa, deitada, olhava o teto e pensava: será que alguém perceberia se eu não estivesse mais aqui? Mas ela sabia que não podia fraquejar. Afinal, o feijão da jantar não se cozinharia sozinho. E mesmo com o peito apertado e os olhos vermelhos, ela se levantaria. Porque o mundo dela era aquele.
E ninguém mais carregaria aquela casa nas costas Naquela manhã se ela seguinte, deixasse de o fazer. corpo de Dona Teresa parecia mais pesado do que o normal. As pernas estavam lentas, a coluna travada e os dedos das mãos inchados e doloridos. Mesmo assim, como fazia todos os dias, levantou-se antes de todos e caminhou até a cozinha. Colocou a chaleira no fogo, lavou rapidamente o rosto, amarrou o cabelo num coque frouxo e começou o ritual silencioso de preparar o café da manhã. Enquanto a água fervia, olhou para as louças sujas da noite anterior. Ninguém lavou, como sempre, e com um pano começou a limpar o fogão. Foi nesse momento que tudo escureceu por um segundo. O pano caiu da mão, a vista embaçou e ela se apoiou com força na pia para não ir ao chão. Ficou parada ali, os olhos fechados, esperando a tontura passar. O coração batia rápido, a respiração curta. Sentiu medo. Um medo que não tinha nome, mas que gritava dentro dela. Se você cair, quem vai te levantar? Depois de alguns minutos imóveis, conseguiu retomar o fôlego e continuou como se nada tivesse acontecido. Ninguém percebeu. Fábio ainda dormia, Carla mexia no celular deitada na cama e os netos gritavam no quarto ao lado. Quando todos acordaram, o café já estava pronto. O cheiro do pão torrado e do café coado se espalhava pela casa. Fábio foi o primeiro a sentar-se à mesa. "Tem requeijão?" perguntou sem tirar os olhos do celular. Ela respondeu que não, que o dinheiro tinha acabado e precisava esperar o próximo pagamento. Isso aqui tá virando casa de pobre mesmo. Ele resmungou sem imaginar o quanto aquilo doía em quem sempre sustentou aquela casa com suor, sacrifício e amor. Durante o dia, Dona Teresa tentou fingir que estava bem. Fez a limpeza da casa, lavou roupa, deu banho no neto pequeno, preparou o almoço e até varreu a calçada. Tudo isso sentindo a tontura voltar de tempos em tempos. O corpo gritava, mas ela silenciava. Porque naquela casa, sentir dor era proibido. Ser fraca era motivo de piada. A única coisa que todos esperavam dela era que continuasse funcionando. Como uma máquina. Uma máquina velha, mas que ainda servia. À tarde, enquanto estendia lençóis no varal, viu a vizinha sair com sacolas nas mãos e acenar para ela. Dona Lúcia, sempre alegre, sempre disposta. "Teresa, vamos caminhar hoje mais tarde? Faz bem pra gente." E Dona Teresa sorriu. Mas por dentro, sabia que não conseguiria. O corpo estava exausto, a alma ainda mais. Respondeu que sim, que talvez fosse, mas não iria. Ela mal conseguia ficar em pé. No fim do dia, após servir o jantar, recolher os pratos e guardar as sobras, voltou ao seu quarto. Desta vez, o corpo pediu descanso e não cedeu mais. Sentou-se na beira da cama e chorou de novo. Não pelas dores físicas, mas pelo descaso, pela invisibilidade, pela ingratidão, pelo medo de não aguentar e pela culpa de sentir tudo isso. Porque mesmo esgotada, Dona Teresa ainda se perguntava: será que estou sendo ruim por pensar em mim? Mas o que ela não sabia era que o seu corpo já estava dando sinais sérios e que no dia seguinte amanheceu o susto chuvoso. seria maior. As gotas batiam no telhado com um ritmo calmo. Mas dentro da cabeça de Dona Teresa tudo era tumulto. Ela havia dormido mal. As dores nas costas estavam insuportáveis e o enjoo leve que sentia no dia anterior agora dava sinais de algo mais sério. Mesmo assim, como em todos os dias da sua vida, ela se levantou. A cada passo, o corpo dava pequenos alertas. O joelho doía, o estômago revirava, a visão embaçava, mas ela se calava. Na cabeça dela, pedir ajuda era fraqueza. Não queria incomodar, não queria atrapalhar. Colocou a chaleira no fogo e se inclinou para pegar o pó de café. A cozinha girou. Sentiu as pernas bambas, o suor frio descer pela testa,
o ar sumir por segundos. E então, tudo ficou escuro. A queda foi seca. O barulho do corpo no chão ecoou pela casa, mas ninguém escutou. Fábio dormia profundamente. Carla estava no celular. O neto jogava videogame com fones de ouvido. Dona Teresa ficou ali, estendida no chão frio da cozinha, entre as panelas e os farelos da noite anterior. Demorou alguns minutos até que Carla percebesse o silêncio e fosse ver. Ao entrar na cozinha e vê-la caída, gritou: "Fábio, corre aqui, tua mãe desmaiou!" O filho apareceu assustado, ainda com o cabelo bagunçado e sem entender direito o que estava acontecendo. Quando se abaixou e viu a mãe desacordada, com o rosto pálido e respiração fraca, o pânico bateu. Pela primeira vez, olhou para Dona Teresa com desespero genuíno, mas ainda assim não sabia o que fazer. Carla tentava acordá-la, sacudindo seus ombros levemente, chamando seu nome. Os netos agora olhavam assustados da porta da cozinha. Fábio pegou o celular e ligou para o SAMU. Foram minutos de espera até a ambulância chegar, que pareceram horas. Quando os socorristas entraram, perguntaram sobre o histórico de saúde dela. Ela sempre foi forte, nunca reclamou de nada, Fábio dizia, como se isso fosse um atestado de saúde eterna. A equipe médica foi eficiente. Aplicaram medicação, colocaram-na na maca e a levaram. Fábio quis acompanhar. Carla ficou com os meninos. No caminho ao hospital, olhando para a mãe desacordada, Fábio sentiu algo estranho. Culpa. Um sentimento que ele quase nunca enfrentava. Começou a lembrar das vezes em que a ignorou, das vezes em que zombou do cansaço dela, das vezes em que ela fazia tudo e ele sequer agradecia. Lembrou do olhar triste que ela carregava, da forma como comia em pé na cozinha, da forma como arrumava as coisas sem fazer barulho para não incomodar. A ficha começava a cair. Mas seria tarde demais? No hospital, ela foi levada direto para a avaliação. A pressão estava altíssima, a glicemia desregulada e o corpo extremamente debilitado. A médica olhou Fábio nos olhos e disse: "Ela teve um colapso. O corpo dela está em exaustão. Ela precisa de repouso. Muito repouso. E cuidado." Essas palavras foram como tapas. Pela primeira vez ele entendeu. A mãe dele não era uma fortaleza. Era uma mulher, uma senhora, uma idosa, que precisava ser cuidada. Enquanto esperava o resultado dos exames, Fábio sentou-se no banco frio do hospital e começou a pensar em tudo. Pensou no pai que abandonou a família cedo, pensou no quanto a mãe se sacrificou por todos e em como ele, agora adulto, agia como se ainda fosse um adolescente irresponsável. Uma revolta silenciosa crescia dentro dele, não com a mãe, mas com ele mesmo. Pela omissão, pela covardia, pela ingratidão. Naquela tarde, Dona Teresa acordou no quarto do hospital. Estava conectada a soro, monitorada. Quando abriu os olhos e viu Fábio sentado ali de cabeça baixa, se assustou. "O que aconteceu, meu filho?" A voz era fraca, mas a preocupação pelos outros ainda estava ali. Fábio levantou os olhos e, com lágrimas, segurou sua mão. Pela primeira vez em muitos anos, disse: "Perdão, mãe. Perdão por tudo." Dona Teresa não respondeu. Apenas fechou os olhos de novo. Não por Aga, mas porque o corpo ainda pedia descanso. O que ela sentia agora era um alívio. Pela primeira vez, alguém havia notado a sua dor. Foram 4 dias de internação. Dona Teresa seguiu em repouso absoluto, monitorada e medicada. A equipe médica foi clara. Ela precisava desacelerar, reduzir esforços, manter a alimentação equilibrada e, acima de tudo, evitar estresse. O corpo dela gritou. Se ela não mudar de vida, o próximo aviso pode ser muito mais grave, disse a médica. Fábio ouvia tudo calado, balançando a cabeça. Por fora dizia que sim. Por dentro, ainda tentava entender como reorganizar o mundo
sem a mãe como pilar. Carla visitou uma única vez. Disse que estava difícil sair com as crianças, mas na verdade não queria lidar com o hospital. Os netos nem perguntaram muito. Para eles, a ausência da avó significava liberdade. Dias de fast food, TV ligada até tarde, casa bagunçada. Mas para Fábio, a ausência foi um choque. Pela primeira vez em anos, precisou cozinhar, limpar, cuidar das crianças e acordar cedo. E viu quanto aquela mulher fazia, silenciosamente, todos os dias. A ficha caiu de verdade. No dia da alta, Dona Teresa saiu do hospital de cadeira de rodas. Estava fraca, mais magra, com olheiras profundas, mas ainda assim tentou sorrir. "Vamos para casa, né, meu filho?" Fábio a ajudou a entrar no carro com cuidado. No caminho de volta prometeu: "A partir de agora vai ser diferente, mãe. Eu vou mudar. A gente vai te ajudar, você não vai passar mais por isso." Ela apenas assentiu, com um leve sorriso. Já ouvira promessas antes. Preferia ver atitudes. Ao chegar em casa, a recepção foi morna. Carla abriu a porta sem entusiasmo. Os netos deram um oi rápido e voltaram para o videogame. A casa estava uma bagunça, restos de comida na mesa, roupas jogadas no chão, louça acumulada na pia. Fábio olhou aquilo tudo e pela primeira vez sentiu vergonha. Correu para arrumar a poltrona para a mãe, buscou um copo d'água, fechou a janela para não pegar corrente de ar. Tentava compensar anos de descaso com gestos rápidos, mas ela apenas se sentou. O olhar era distante, como quem voltava para uma prisão sem grades. Naquela noite, mesmo orientada a repousar, Dona Teresa levantou-se discretamente para ver se o arroz estava bem guardado e não resistiu e lavou 2 panelas que estavam na pia. Fábio viu e correu até ela. "Mãe, pelo amor de Deus, vai deitar, eu faço isso!" Ela soltou o pano devagar. Ainda era difícil desapegar da rotina que a moldou por décadas. Deitar-se sem ter feito tudo parecia errado, mas ela voltou para o quarto. Nos dias seguintes, Fábio tentou manter as promessas. Acordava cedo, preparava o café, arrumava a cozinha, mas Carla não mudava. Reclamava da bagunça, criticava a forma como ele lavava a louça e dizia que estava cansada também. A rotina da casa se reequilibrava, mas aos poucos a pressão voltava a recair sobre Dona Teresa. Bastou ela estar um pouco melhor para começarem a pedir coisas. "Mãe, pode só olhar as crianças rapidinho? Teresa, tem como passar uma roupinha? Vó, faz aquele bolo que eu gosto." E ela, como sempre, cedia. Não por obrigação, mas por não saber dizer não. Foi quando, numa tarde de sábado, após estender a roupa no varal escondida, sentou-se no banco do quintal e ouviu algo que a fez estremecer. Fábio, discutindo com Carla na sala, dizia: "A minha mãe não vai ficar fazendo tudo de novo. Ou a gente divide, ou cada um segue o seu rumo." Foi a primeira vez que ele ouviu levantar a voz por ela. Sentiu algo diferente, como se, de repente, a casa deixasse de ser apenas um peso. Pela primeira vez, alguém parecia disposto a sustentá-la também. Mas será que duraria? Ou seria mais uma promessa jogada ao vento? Acordou naquela segunda-feira com o som da campainha. Ainda era cedo. O sol mal começava a invadir as frestas da janela da sala. Levantou-se devagar, com o corpo ainda cansado, e foi até a porta. Quando abriu, encontrou ali uma mulher que não via há mais de 20 anos. Rosângela, uma amiga da juventude que morava em outro estado e viera visitar parentes na cidade. As duas se abraçaram com força e, por um instante, Teresa sentiu-se viva. Como se um pedaço dela, há muito guardado numa gaveta empoeirada, tivesse sido resgatado. Rosângela entrou, sentou-se na cozinha e em poucos minutos as duas estavam rindo das memórias antigas, dos namorados do passado, das aventuras dos tempos em que eram jovens e livres.
Fábio passou pela cozinha e estranhou a presença. "Quem é, mãe?" Teresa respondeu com um sorriso que ele não via há muito tempo. "Minha amiga de infância." Fábio assentiu e seguiu, mas ficou observando à distância. Havia algo no olhar da mãe que ele não via há anos. Uma leveza, uma juventude adormecida. Durante a conversa, Rosângela perguntou como estavam as coisas. Teresa hesitou. Pensou em dizer que tudo estava bem, como fazia com todos, mas, pela primeira vez, sentiu vontade de ser sincera. Contou das dores, do hospital, do cansaço, da sensação de carregar tudo nas costas. Rosângela ouviu em silêncio. Depois, com calma, disse: "Você precisa lembrar quem você é. Não é só mãe, nem só avó. Você ainda é mulher, ainda é Teresa e ainda pode viver." Essas palavras ecoaram dentro dela como um sino. Há quanto tempo não pensava nisso? Desde quando parou de sonhar com algo que fosse só dela? Sempre foi dona de casa, depois mãe em tempo integral, depois cuidadora dos netos. Mas mulher, com vontades, desejos, identidade. Isso havia ficado para trás, junto com os vestidos guardados no fundo do armário e os livros que nunca mais teve tempo de abrir. Depois que Rosângela foi embora, Teresa ficou sentada na cozinha, olhando para o relógio na parede. O tempo passava, mas pela primeira vez ela pensava em como queria que ele passasse. Não apenas sobreviver, mas escolher. Talvez fosse tarde para algumas coisas, mas para outras, talvez ainda desse tempo. Naquela tarde, ela fez algo que há muito não fazia. Abriu sua caixa de lembranças. Cartas antigas, fotos amareladas, recortes de jornal. Encontrou ali um crachá de quando trabalhou como auxiliar de costura numa pequena confecção. E lembrou de como gostava de mexer com tecidos, de como fazia roupas lindas com retalhos, de como sonhava em um dia ter o próprio ateliê. Aquilo ficou guardado por décadas, abandonado, como ela mesma. E então, pela primeira vez em muitos anos, pensou: e se eu voltasse a costurar? A ideia parecia pequena, mas acendeu algo. Ela não queria mais viver apenas para os outros. Queria fazer algo que trouxesse vida, que a resgatasse de dentro dessa casa que só sugava. Não precisava ser um negócio, nem uma revolução, bastava ser algo dela. Mas, como sempre, a dúvida veio rápido. Será que a família deixaria? Naquela noite, durante o jantar, falou com cuidado. Estava pensando em arrumar a máquina de costura velha, talvez voltar a fazer umas peças. Fábio respondeu sem levantar os olhos do prato. Vai se cansar à toa, mãe. Carla murmurou. Não vai aguentar nem meia hora sentada naquela cadeira. Os netos não disseram nada. E naquele silêncio indiferente, Dona Teresa sentiu a faísca quase apagar, mas não apagou. Naquela noite, deitada na cama, fez uma oração silenciosa. Não pediu forças, não pediu saúde. Pela primeira vez pediu coragem. Coragem para ser um pouco egoísta. Coragem para ser, de novo, Teresa. E assim, enquanto todos dormiam, ela já sabia o que faria no dia seguinte. Na manhã seguinte, Dona Teresa acordou antes do sol, como sempre, mas dessa vez havia algo diferente no olhar dela. Não era só cansaço, nem a rotina se repetindo como sempre. Era expectativa. Silenciosamente, abriu a porta do pequeno quartinho dos fundos, aquele que há anos era usado para guardar tralhas, caixas velhas e memórias abandonadas. No canto, coberta por um lençol empoeirado, estava a velha máquina de costura que ela usava nos tempos em que ainda costurava para fora, antes dos netos, antes da aposentadoria, antes de esquecer de si mesma. Retirou o pano devagar, como se estivesse revelando um tesouro enterrado.
A máquina estava suja, com ferrugem em alguns pontos, mas intacta. Os olhos dela brilharam por um instante. Pegou um pano limpo, começou a limpar com cuidado, passou óleo nos mecanismos, testou o pedal. Ela ainda fazia barulho, ainda trancava o tecido, mas estava viva, assim como ela. Teresa passou a manhã toda naquele quartinho. Nem viu o tempo passar. Encontrou alguns retalhos, separou linhas antigas, lembrou dos moldes guardados numa caixa e, pela primeira vez em muito tempo, perdeu a noção do relógio. Fábio percebeu sua ausência, foi até o quarto e viu a mãe sentada, concentrada, olhos fixos no tecido, os pés no pedal, o pano ganhando forma. "Mãe, você não devia estar forçando assim", ele disse num tom que misturava preocupação e crítica. Ela apenas respondeu: "Eu tô bem, tô fazendo algo que me faz bem." Fábio ficou parado por alguns segundos observando aquela cena. Era como se a mãe tivesse voltado no tempo. Não a mulher doente e exausta do hospital, mas a Teresa de antes, viva, inteira. Mesmo assim, ele balançou a cabeça e saiu, sem entender o que aquilo significava. Mas ela entendia, mais do que ninguém. Nos dias seguintes, entre uma tarefa e outra, Dona Teresa sempre voltava para o quartinho. Às vezes por 15 minutos, às vezes por horas. Costurava paninhos de prato, fronhas, saquinhos de tecido, pequenos vestidos de boneca. Coisas simples, mas que devolviam a ela uma alegria esquecida. Em silêncio, sem atrapalhar ninguém, sem pedir nada. Mas, inevitavelmente, Carla começou a implicar. "Ficar costurando enquanto tem roupa suja na máquina?", dizia. "Não sabe parar quieta mesmo, né?" Em outro momento comentou alto: "Não sei por que está inventando essas coisas, vai acabar passando mal de novo." As palavras vinham com veneno, mas disfarçadas de preocupação. E isso doía o mais. Fábio não defendia, ficava em silêncio. O silêncio dele machucava. Era um silêncio de quem vê o esforço, mas não apoia, de quem percebe a mudança, mas tem medo dela. E mesmo assim, Dona Teresa continuava. Costurava calada, lavava roupa, fazia comida, cuidava dos netos e, quando podia, se trancava com a máquina. Era como uma fuga, um suspiro no meio da prisão. Só que o mundo ao redor não gosta de ver quem começa a se levantar, e logo a casa inteira começaria a se incomodar com a mulher que ousou lembrar quem era. A pequena transformação de Dona Teresa começava a incomodar. Não era só a máquina de costura funcionando nos fundos da casa. Era o brilho no olhar, a leveza nos passos, a forma como ela passava menos tempo se lamentando e mais tempo criando. Era o fato de, em alguns momentos, ela não estar mais disponível para resolver tudo na casa. Isso era imperdoável para quem se acostumou com ela como o escravo emocional. Carla foi a primeira a verbalizar o incômodo. "Você viu que tua mãe tá com essa mania de costura agora? Nem se recuperou direito e já tá inventando moda." Fábio, sem levantar os olhos da TV, respondeu com: "Ah, deixa ela, preguiçoso." Mas aquilo não bastava. Carla queria Dona Teresa de volta no lugar de sempre, servindo, quieta, submissa. E o pior é que os netos também começaram a estranhar. Um deles reclamou porque o uniforme da escola não estava lavado no dia certo. Outro perguntou por que não tinha bolo pronto como antes. "A avó agora só costura", disse o menor emburrado. Era sutil, mas era claro. O movimento de Teresa estava mudando o ambiente. E quem vive às custas do esforço alheio sempre se incomoda quando a fonte começa a secar. Naquela semana, Carla foi além. Esperou Fábio sair e, sozinha na cozinha com Teresa, soltou: "Você tá querendo aparecer, é isso. Se cansou de ser mãe e avó, agora quer brincar de costureira." Teresa respirou fundo. Pela primeira vez, respondeu sem tremer: "Eu só tô fazendo algo pra mim, uma coisa que gosto." Carla bufou, cruzou os braços e disse: "Vai acabar sobrando tudo pra mim de novo. Depois que cair de novo, ninguém segura." Teresa apenas virou as costas e saiu.
O sangue fervia por dentro, mas o rosto permanecia calmo. Não por fraqueza, mas por escolha. Sabia que discutir com Carla era inútil e não ia mais gastar energia tentando se justificar por viver. Naquela tarde, voltou ao quartinho, costurou um vestido de boneca e uma sacola reutilizável. Ao final, sorriu. Não era muito, mas era dela, e isso bastava. Mas o ponto de virada real estava por vir. Fábio, pressionado por Carla e incomodado pela mudança da mãe, fez o que ela jamais esperava. Chegou no quarto com a máquina desmontada no colo. Tá dando muito trabalho para todo mundo isso aqui, mãe. Melhor parar um pouco, vai. Descansa, você já fez tanto. E colocou a máquina no alto do armário, fora do alcance dela. Foi como levar um tapa. Teresa ficou parada. O coração disparou. O corpo congelou. Olhou para o filho com espanto, mas sem gritar. Disse apenas: "Você não entende, né?" Fábio respondeu: "A gente só quer cuidar de você." Mas no fundo ela sabia. Aquilo não era cuidado, era controle, era medo. Medo da mudança, da perda do poder. Ela não disse mais nada. Voltou para o seu quarto e chorou em silêncio. Mas naquele momento, dentro daquela dor, uma certeza cresceu. Ela não voltaria mais a ser a mesma. Nem que para isso precisasse perder tudo. Nem que precisasse sair dali. Dona Teresa passou aquela noite sem conseguir dormir direito. A imagem da máquina sendo retirada de suas mãos não saía da sua mente. Aquele gesto, disfarçado de preocupação, foi como um aviso cruel. Você só pode existir aqui do jeito que a gente permite. Cada vez que fechava os olhos, lembrava do olhar de Fábio, frio, distante, decidido. Ele achava que estava protegendo, mas no fundo estava apagando o único foco de luz que ela tinha acendido depois de anos no escuro. Pela manhã, como sempre, ela acordou primeiro. O corpo se movia por reflexo, não por vontade. Fez café, arrumou a mesa, lavou a louça da noite anterior. Carla passou pela cozinha com o roupão aberto e o celular na mão. Nem olhou para ela. Os netos vieram pedir leite com achocolatado, reclamando do pão seco. Fábio dormia no sofá, com a TV ligada. Nada havia mudado, só ela. Isso doía mais, porque agora ela via tudo com outros olhos. Os mesmos gestos que antes passavam despercebidos agora pareciam insultos. A forma como Carla deixava o prato na pia sem lavar. O modo como Fábio chamava ela de mãe só quando precisava de algo. As frases soltas no ar. "Teresa, pega isso! Teresa, vê aquilo! Teresa, você ainda não fez o almoço!" Eram ordens, não pedidos. E ela cumpria todos. Mas agora cada ordem pesava como um tijolo em suas costas. Não pelo esforço, mas pela dor de não ser vista como o ser humano. No meio da manhã foi até o quartinho onde guardavam as tralhas. Subiu em um banco, arriscando o corpo frágil, e tentou puxar a caixa onde Fábio havia guardado a máquina. O peso era grande e por pouco ela não caiu. Recuperou o equilíbrio com dificuldade, desceu devagar, sentou-se no chão e ficou ali por alguns minutos. Chorou. Não como nos dias anteriores. Chorou com raiva. Raiva de ter cedido a vida inteira. Raiva de ter engolido humilhações. Raiva de ter colocado todos em primeiro lugar. Chorou com vergonha de si mesma, por ainda depender daquela casa para ter onde morar. Por ainda precisar do pouco que recebia da aposentadoria para manter todos alimentados. Chorou com ódio por não ter aprendido a dizer não. Depois de secar as lágrimas, tomou uma decisão silenciosa. Ela ia sair dali. Talvez não naquele dia. Talvez não naquela semana. Mas ia sair. Ia recuperar sua máquina. Ia costurar de novo. Ia ter paz. Pela primeira vez, a ideia não veio como devaneio. Veio como certeza. Como plano. E com isso veio também o medo. Onde iria? Como se sustentaria? Quem a acolheria? Mas ao mesmo tempo uma voz dentro dela dizia:
não pode ser pior do que ser invisível dentro da própria casa. E assim, Dona Teresa passou o resto do dia observando-o em silêncio. Cada atitude, cada frase, cada desprezo, guardando tudo, não mais como quem sofre, mas como quem prepara uma fuga. Quando Fábio voltou do mercado e jogou as sacolas na mesa, disse de passagem: "Traz o pano de prato limpo para mim?" Ela respondeu apenas com um olhar. Ele estranhou. "Tá surda?" Ela foi, pegou o pano e entregou. Mas por dentro, já não era mais serva. Era alguém que se despedia. E ninguém ali percebia que aquela mulher, calada, já estava indo embora. Algo começou a mudar na casa. E não foi a rotina, nem os hábitos, nem a falta de respeito. Foi o silêncio de Dona Teresa. Ela continuava fazendo tudo: café, almoço, louça, roupa, varrendo o quintal, cuidando dos netos, mas agora fazia sem dizer uma palavra. Não respondia quando pediam as coisas com grosseria. Não sorria. Não se justificava. Apenas fazia. E isso começou a inquietar Fábio. Ele estranhou a ausência de queixas, de broncas, até de conselhos. Antes, a mãe sempre falava alguma coisa, mesmo sendo ignorada. Agora, ela estava calada. Mas era um silêncio pesado. Um silêncio que dizia mais do que 1000 palavras. Carla, por outro lado, nem disfarçava. Estava irritada. Tudo a incomodava. Reclamava do cheiro da comida, da limpeza, da organização. Ela não faz nada direito mais. Dizia mesmo com tudo feito. O incômodo era outro. A presença de uma mulher que já não se curvava. Dona Teresa começava a andar diferente. Mais ereta, mais centrada, mais firme. E isso era uma ameaça. Porque o que sustentava a estrutura daquela casa não era o dinheiro dela. Era a submissão. Sem isso, tudo desabava. Numa manhã de quarta-feira, Fábio tentou puxar assunto no café. "Mãe, você tá estranha esses dias." Ela apenas respondeu: "Tô pensando." Ele insistiu. "Pensando no quê?" Ela apenas tomou seu café, levantou e disse: "Logo você vai entender." E saiu. Ele ficou ali, sem saber se aquilo era ameaça, despedida ou apenas uma resposta fria. Mas aquilo ficou ecoando na mente dele o dia inteiro. Carla, ao saber da conversa, soltou uma risada de desprezo. "Pensando? Tá querendo o quê? Se mudar? Com que dinheiro?" E caiu na risada sozinha, enquanto espalhava roupas pela cama como fazia todos os dias. Mas Teresa não ria e nem respondia. Estava firme. Cada passo que dava dentro daquela casa era uma despedida. Guardava suas coisas aos poucos, uma blusa aqui, um documento ali, fotos antigas dobradas em um envelope. Conversava com ninguém, mas rezava todas as noites. E a oração mudara. Não era mais um pedido de força. Era um plano. Naquela semana, ela saiu à tarde e foi a pé até o centro. Visitou uma amiga antiga da igreja que tinha uma máquina de costura profissional e que vivia só, com 2 quartos vagos. Conversaram por horas. A amiga, Dona Jandira, disse: "Se um dia quiser sair de lá, minha porta está aberta. Aqui ninguém te maltrata." Teresa não respondeu na hora. Apenas sorriu. Mas ao sair dali, teve certeza. Ela não estava apenas pensando em sair. Ela já tinha onde ficar. Na volta para casa, andou devagar, observando as casas, as árvores, o céu cinzento da cidade. Respirava fundo. Sentia medo, sim, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia-se viva. Chegando em casa, entrou pelo portão e ouviu a voz de Carla gritando da sala: "Vai demorar esse arroz aí? Tô morrendo de fome." Teresa foi direto para o quarto. Não respondeu. Deixou a bolsa em cima da cama. Trocou de roupa e voltou para a cozinha. Fez o arroz em silêncio, com capricho.
Preparou a mesa, serviu. Não comeu, não quis, apenas observava. Carla reclamou que a carne estava sem sal. Fábio falou que o feijão estava frio. E os netos disseram que preferiam nuggets. Teresa olhou para todos com um leve sorriso. Pela primeira vez, ela achou graça do absurdo. Era como se ela enxergasse finalmente o quanto todos ali estavam perdidos, dependentes, infantis. E o quanto ela sempre foi a única adulta naquela casa. Mas agora, ela também queria crescer. Crescer para fora dali. Na manhã seguinte, Dona Teresa acordou ainda mais cedo que o habitual. Ainda era noite quando se levantou. Acendeu a luz da cozinha e começou a preparar o café. Mas dessa vez não porque alguém esperava. Era para ela. Fez seu próprio pão com manteiga, passou o café fresco e tomou tudo sentada, sozinha, ouvindo apenas o som dos pardais do quintal. Enquanto comia, refletiu. Já sabia o que ia fazer. E a decisão estava mais madura do que nunca. Não precisava mais de coragem. Agora só faltava o momento certo. Quando terminou, voltou para o quarto. Pegou sua velha bolsa marrom e começou a organizar o essencial. Documentos, carteira, remédios, uma muda de roupa, algumas lembranças. Não levou muito. Afinal, tudo que realmente tinha naquela casa era peso. O que era dela mesmo cabia em 2 mãos. Deixou tudo dentro da bolsa e escondeu debaixo da cama. Saiu do quarto como se nada tivesse acontecido. Quando Fábio acordou e foi até a cozinha, encontrou a mesa posta, o café quente, o pão torrado. "Tá acordada faz tempo, mãe?" Ela apenas respondeu com um aceno de cabeça. Ele notou algo estranho. A mãe estava quieta demais. Diferente. "Tá tudo bem?" Ela respondeu. "Tá sim. Tá ficando." Ele riu desconcertado, mas não insistiu. Carla levantou reclamando de dor de cabeça, pediu café no copo, disse que não ia lavar nada e voltou para o quarto. Os meninos brigavam por causa da TV. O barulho habitual da casa estava todo ali. Mas algo no ar estava diferente. Era como se o ambiente soubesse, mesmo sem saber, que uma peça estava prestes a sair do tabuleiro. Durante o dia, Teresa manteve a rotina normalmente. Lavou roupas, estendeu no varal, passou pano no chão, mas tudo em silêncio. Seus gestos estavam diferentes. Não havia pressa, nem submissão. Era como se cada passo fosse uma despedida que ninguém percebia. À tarde, pediu a Fábio dinheiro para comprar pão. Ele disse, "Tem aí no armário." Ela respondeu, "Não, eu quero comprar hoje com o meu." E saiu. Foi até a padaria, mas não comprou pão. Pegou o telefone, ligou para a Dona Jandira. "É amanhã. Se a senhora puder me receber, eu vou." Do outro lado da linha, um silêncio breve e depois a resposta. "Venha. A porta vai estar aberta." E a máquina esperando. Teresa desligou e voltou para casa. Pelo caminho sentiu os pés leves. Não lembrava da última vez que andou assim. Sem peso na coluna, sem dores por carregar sacolas, sem pressa por causa da comida no fogo. Chegou em casa e preparou o jantar. Caprichou como nunca. Fez arroz soltinho, feijão grosso, carne acebolada, batata com queijo, salada temperada. Preparou até um suco natural. Pôs a mesa completa. Quando todos sentaram, ela os olhou com calma. Fábio perguntou, "Tem algum motivo especial?" Ela respondeu apenas, "Não. Só quis fazer uma última boa janta." Eles riram, pensaram que era drama de velha. Comeram tudo. Depois se levantaram e deixaram a mesa cheia, como sempre. Carla foi para o quarto, os meninos correram para a sala. Fábio foi fumar no quintal. Teresa ficou sozinha olhando para os pratos sujos. Mas dessa vez, não lavou. Apenas olhou, respirou fundo, apagou a luz da cozinha e foi dormir. Sabia que no dia seguinte o susto seria grande. Mas era necessário, porque às vezes, para que os outros aprendam, é preciso deixar faltar. Ela não queria que sentissem raiva, nem culpa. Queria apenas que sentissem a sua ausência. Não a ausência da mulher que faz tudo, mas da mulher que, calada, sustentava a casa inteira
com a força de um coração que já estava cansado Começou de como bater qualquer pelos outro, mas duraria para sempre na memória daquela família. O sol já batia no quintal quando Carla acordou e foi direto para a cozinha esperando encontrar o café pronto, como sempre. Mas a mesa estava vazia, a garrafa térmica seca, a pia cheia de louça da noite anterior, o fogão frio. Ela estranhou, chamou alto. Teresa! Nenhuma resposta. Foi até o quarto. A porta estava aberta, a cama arrumada. Nada parecia fora do lugar, exceto pela ausência dela. Chamou novamente, mais alto. Dona Teresa, tá no quintal? Mas o quintal estava vazio. Só então Fábio acordou com a movimentação e foi à sala ainda coçando os olhos. Que gritaria é essa? Carla respondeu com irritação. A sua mãe não tem lugar nenhum. Ele parou. Sentiu um arrepio. Correu pelos cômodos, olhou no banheiro, no quarto de trás, na frente da casa. Nada. A máquina de costura continuava no alto do armário. A bolsa dela não estava no quarto, nem os documentos. Foi aí que começou a entender. Ela tinha ido embora. Mas para onde? Como? Quando? Ele tentou ligar para o celular dela, mas caiu direto na caixa postal. Carla começou a resmungar irritada. Olha só, deve ter feito isso de propósito. Aposto que foi para jogar na nossa cara que ninguém ajuda, que ninguém valoriza. Fábio não respondeu. Sentou-se no sofá, atordoado. Na mente dele, cenas dos últimos dias vinham como avalanche. O silêncio dela, a frase enigmática, logo você vai entender, os olhares longos, as saídas curtas e principalmente a expressão de quem já não pedia mais nada. Porque quem está de partida não exige, apenas observa. O mais novo dos netos apareceu e perguntou, cadê a avó? Carla, impaciente, disse, foi dar uma volta, sei lá. Mas o menino insistiu. Ela sempre faz o meu leite, quem vai fazer hoje? E foi ali, naquele instante, que a ausência começou a doer de verdade. Porque Dona Teresa não era só quem fazia as tarefas, ela era o centro da casa, o eixo invisível, a estrutura. E agora, sem ela, tudo parecia mais frio, mais desorganizado, mais sem sentido. Fábio tentou fingir controle. Ela deve voltar logo, mas no fundo sabia que não. E também sabia que a culpa era sua. A primeira noite sem ela foi um caos. Carla não cozinhava. Pediu comida por aplicativo, mas reclamou do valor. Os meninos não queriam comer o que veio, a casa estava bagunçada, a louça acumulava. As roupas começaram a cheirar mal, o lixo da cozinha transbordava, e o silêncio da ausência virou barulho dentro de cada um. Fábio não dormiu. Ficou a madrugada olhando para o teto, lembrando da infância, lembrando de quando a mãe costurava a luz de vela para sustentar a casa, lembrando de como ela nunca teve tempo para ser mulher porque estava ocupada demais sendo tudo para os outros. E agora tinha ido embora. Não por briga, não por drama, mas por sobrevivência. E esse tipo de partida machuca mais. Porque não tem grito, não tem briga, não tem discussão, só tem ausência. Um buraco que não se fecha, um vazio que não se preenche. Na manhã seguinte, Fábio tentou ligar de novo. Nada. Mandou mensagem. Mãe, onde você tá? Silêncio. Mãe, volta para casa. Silêncio. E foi aí que ele entendeu. Ela não ia voltar tão cedo. E se voltasse, já não seria mais a mesma. Porque agora, finalmente, ela tinha lembrado quem era. Do outro lado da cidade, o som da máquina de costura preencheu o pequeno quarto da casa de Dona Jandira. Era um ruído familiar, constante, quase terapêutico. Dona Teresa estava sentada à frente da máquina, óculos no rosto, os pés firmes no pedal e as mãos habilidosas deslizando o tecido sob a agulha. Fazia um avental simples, com retalhos floridos, mas costurava como se estivesse criando uma obra de arte. Cada ponto era um respiro. Cada dobra um alívio. Aquela não era apenas uma costura, era um recomeço. O quarto era simples, mas limpo e silencioso. As paredes tinham fotos antigas e um pequeno altar com uma vela acesa. Dona Jandira, sentada numa cadeira próxima, observava com um sorriso discreto. Você voltou a ser você, disse sem precisar de mais palavras. Teresa não respondeu, apenas continuou costurando. Ali não precisava explicar nada.
Naquela casa, ninguém mandava nela, ninguém gritava, ninguém a tratava como empregada. Pela primeira vez em décadas, ela podia existir como queria. Durante os primeiros dias, ela quase não falou, apenas costurava, comia pouco, dormia cedo e chorava baixinho antes de dormir. Mas não eram tiros de dor, eram de libertação. A sensação de estar onde deveria estar, mesmo com medo, mesmo com pouco, mesmo sem ninguém por perto. Aos poucos, Dona Jandira ajudou a espalhar para as vizinhas que Teresa estava de volta à costura. Em menos de uma semana surgiram pedidos, panos de prato bordados, saquinhos de tecido, pequenas reformas em vestidos. As encomendas vinham tímidas, mas constantes, e cada real que entrava trazia mais do que dinheiro, era dignidade. Teresa, com suas mãos marcadas pelos anos, voltava a ter controle sobre a sua própria vida. Comprou linhas novas, retalhos coloridos, um ferro de passar, estava montando o seu cantinho aos poucos. Um dia, enquanto terminava um jogo americano encomendado por uma vizinha, ouviu o celular tocar. Era Fábio. O nome apareceu na tela, e por um segundo o coração acelerou, mas ela não atendeu. Apenas olhou, suspirou fundo e deixou tocar. Depois vieram mensagens. Mãe, a gente sente sua falta. Volta para casa, por favor. A Carla está arrependida. As crianças perguntam de você todo dia. Ela leu todas, mas não respondeu. Porque agora ela sabia. Não podia mais voltar para ser a mesma. E voltar para ser diferente naquele ambiente era impossível. Então escolheu o silêncio e seguiu costurando. À noite sentou-se com Dona Jandira para jantar. Comeram arroz com ovo, salada de alface e suco natural. Simples, mas feito com cuidado. Conversaram pouco, mas sorriram muito. Teresa contou que havia pensado em vender os panos de prato pela internet. A amiga incentivou. Você vai longe, Teresa. É só não deixar ninguém te puxar de volta. Essas palavras ficaram ecoando na cabeça dela. Não deixar ninguém te puxar de volta. Era isso. Ela não fugiu, ela se salvou. E agora precisava proteger isso. Naquela mesma noite, antes de dormir, abriu a Bíblia, leu um salmo baixinho e fez uma oração diferente. Não pediu mais por ninguém, pediu por si. Pela sua saúde, pelo seu negócio, pela sua força, pela sua liberdade. E pela primeira vez, dormiu com a sensação de que o dia seguinte era dela. Não dos outros, não da casa cheia, não da rotina ingrata. Era dela. Quando Dona Teresa reencontrava sua identidade entre linhas e costuras, a antiga casa mergulhava em desordem. Os dias que se seguiram à sua partida foram uma sequência de tentativas frustradas de manter as coisas funcionando. Fábio tentou lavar roupa, mas não sabia separar cores nem dosar sabão. As peças saíam mal lavadas ou manchadas. Carla queimou arroz 2 vezes. E no terceiro dia, simplesmente desistiu de cozinhar. Pediu comida de aplicativo durante uma semana inteira, acumulando dívidas no cartão. Os netos reclamavam da bagunça, das roupas sujas, do cheiro do banheiro. A casa, antes invisivelmente limpa, agora exalava descuido. A geladeira ficou vazia, o lixo se acumulava. A rotina sem Teresa expôs o que todos sempre souberam, mas fingiam não ver. Quem sustentava aquele lar não era dinheiro. Era a presença silenciosa, os gestos repetidos, a entrega diária de uma mulher que havia se anulado para manter todos de pé. Sem ela, a estrutura ruiu. Carla, que antes zombava da presença da sogra, agora murmurava pelas manhãs. Isso aqui tá virando um chiqueiro, mas continuava sem fazer nada. Esperava que Fábio resolvesse. E ele, pressionado no trabalho e cansado da rotina doméstica, começava a se irritar. As brigas aumentaram. Tudo era motivo. O almoço, os filhos, as contas, a casa. O que antes era um caos organizado por Dona Teresa, agora era só caos. E nesse ambiente, o nome dela começou a ser falado com menos desprezo e mais saudade. O neto mais novo chorou ao ver a vasilha de plástico onde a avó costumava guardar biscoitos. A avó sempre deixava esse potinho cheio. Fábio ouviu e engoliu seco. Foi até o quarto da mãe. A cama continuava arrumada, o lençol limpo, mas o cheiro dela já começava a desaparecer. Abriu o guarda-roupa. Algumas roupas ainda estavam ali,
Mas a bolsa, os documentos, os sapatos de sair, tudo havia sumido. E então, como um soco no peito, entendeu que ela havia planejado tudo. Não foi impulso, não foi surto, foi decisão. Foi um basta silencioso, um grito sem voz, e isso doía mais. Carla tentou minimizar. Quer saber? Se ela quis sair, o problema é dela. A gente também tem vida. Mas mesmo ela sabia que o buraco era mais fundo. Começou a receber indiretas das vizinhas. Uma delas comentou: "Vi a Teresa lá na casa da Jandira. Tá costurando, sabia?" Outra disse: "Tá até vendendo paninho de prato da feira. Tá bem, viu?" Carla fingia desinteresse, mas por dentro ardia. Como assim ela estava bem? Como assim não voltou para pedir perdão? Como assim estava sorrindo? A ausência virou incômodo, porque quando uma mulher como Dona Teresa sai, ela deixa mais do que espaço, deixa um espelho, um reflexo que mostra a todos o quanto foram cruéis, o quanto se acostumaram a explorar, o quanto desprezaram o que mais precisavam. E agora, a ausência dela gritava. Cada prato sujo, cada manhã sem café, cada uniforme amarrotado era lembrança do que perderam. Fábio tentou contato de novo. Ligou? Nada. Mandou mensagem? Nada. Mandou uma vizinha até a casa de Dona Jandira. Ela foi, bateu e voltou com um recado curto. Ela pediu para dizer que tá bem e que não quer visitas por enquanto. Fábio desabou. Sentou no sofá, olhou em volta e viu a sala destruída, os filhos aos gritos, a mulher irritada. E no meio disso tudo, a única que mantinha a dignidade era a que foi embora. Ele começou a pensar no que poderia fazer para reconquistar a mãe, mas algo dentro dele dizia que talvez não desse mais tempo. Porque agora ela tinha descoberto algo que ele nunca ofereceu: liberdade. E liberdade, uma vez sentida, não se esquece mais. Naquela manhã, Dona Teresa acordou com o barulho da máquina de costura de Dona Jandira. Sorriu sozinha. Era curioso como aquele som, que antes era símbolo de cansaço e obrigação, agora parecia a melodia. Levantou-se, vestiu sua roupa simples, prendeu os cabelos, lavou o rosto e se olhou no espelho. As olheiras estavam mais suaves, o olhar mais firme. O tempo havia passado, claro, mas pela primeira vez não era ele quem mandava. Ela estava no controle. Tomaram café juntas, pão com manteiga e café passado na hora. Conversaram sobre a feira do bairro, onde Dona Jandira costumava vender quitutes e algumas peças de crochê. Teresa ouviu atenta e, de repente, sentiu algo pulsar. E se eu fosse também? Levar meus panos de prato, minhas fronhas bordadas? Dona Jandira sorriu. É disso que eu tô falando. Mulher, você tem talento. Isso aqui vai te abrir caminho. E abriria mesmo. Nos dias que seguiram, Teresa costurou como se estivesse tecendo a própria alma. Criava peças únicas, bordava com linhas vibrantes, colocava pequenos detalhes nas pontas. Flores, corações, frases curtas. Cada peça carregava uma história, uma memória, um pedaço da mulher que ela foi forçada a esquecer. E as vizinhas começaram a notar. Quem fez esse pano? Perguntavam. A Teresa. E logo surgiram encomendas. Uma queria jogo de toalhas, outra queria um vestido simples, outra pediu um lençol reformado. O nome dela passou a circular, com respeito, com admiração. E isso curava feridas que palavras nunca alcançariam. No sábado foi à feira com uma cesta forrada em tecido vermelho, cheia de panos dobrados com cuidado. Sentou-se ao lado de Jandira, montou uma mesinha simples e começou a atender as primeiras clientes. Sorria, conversava, ouvia. Quando alguém perguntava se ela fazia por encomenda, ela respondia com orgulho. Faço sim, com todo carinho. Não era sobre dinheiro, era sobre existência, sobre ser vista, sobre ser chamada pelo nome. E quando recebeu as primeiras notas de 5 e 10 reais, guardou-as numa latinha pequena, escrita à mão. Dona Teresa, artesanato e costura. O nome que nunca pôde colocar em lugar nenhum, agora estava ali, nas próprias mãos. E enquanto ela vendia seus paninhos, na outra ponta da cidade, Fábio brigava com Carla por causa do almoço. Os meninos sem uniforme limpo, a casa seguia um desastre. E no meio de tudo isso, a única que mantinha a dignidade era a que foi embora. Na volta da feira, com a cestinha quase vazia, passou em frente à escola dos filhos. Lembrou dos dias em que corria para deixar o lanche,
Da vez que enfrentou a diretora por causa de uma injustiça com Fábio. Lembrou de tudo que deu e de tudo que não recebeu de volta. E mesmo assim, não sentia rancor, sentia paz. Porque agora ela sabia que não era tarde demais, não era velha demais, não era fraca demais. Só estava cansada de não ser ninguém. Mas ali, naquele momento, era tudo o que queria ser. Quando chegou em casa, Dona Jandira olhou sua cesta e disse: "Fez sucesso, hein?" Teresa sorriu. Ia só o começo, porque era mesmo. E dessa vez, ninguém ia tirar isso dela. Nunca mais. 2 semanas depois, Dona Teresa já tinha uma clientela fiel. As mulheres da feira vinham de longe para pegar seus panos de prato bordados, os lenços com crochê, as fronhas perfumadas com ervas naturais. Algumas paravam só para conversar, tomar um café, pedir conselho. E ali, no meio das barracas, da correria e dos gritos de promoção, Teresa era respeitada. Era chamada pelo nome, era vista como mulher forte, talentosa, sábia. E isso, para ela, era mais do que qualquer pagamento. Era reconhecimento. Em uma tarde nublada, enquanto reorganizava sua mesinha na feira, ouviu uma voz que congelou seu corpo. "Mãe." Ela virou devagar. Era Fábio, sozinho, com o olhar abatido, cabelo desgrenhado, roupas amarrotadas. Ele estava ali, diante dela, segurando uma sacola de mercado. Parecia mais velho, mais cansado, mais envergonhado. Por um segundo, nenhum dos dois disse nada. Só se olharam. Ele quebrou o silêncio. "Soube pela vizinha que a senhora estava vendendo aqui. Eu precisava ver com meus próprios olhos." Teresa ficou em pé, segurando um pano de prato nas mãos. "E viu?" Fábio assentiu. "Vi. E tô com vergonha. Porque nunca imaginei que a senhora fosse capaz de fazer tudo isso. E mais vergonha ainda por ter sido parte da sua dor." Ela respirou fundo. Não estava com raiva, mas também não estava disposta a voltar ao passado. "E eu sempre fui capaz. Só que ninguém quis ver." Ele engoliu seco. A casa tão calça. A Carla, bom, ela nem tenta mais fingir. As crianças sentem sua falta todo dia. E eu percebi que sem a senhora nada funciona. Ela olhou bem nos olhos dele e disse com firmeza: "Nada funciona, porque vocês nunca aprenderam a caminhar com as próprias pernas. Eu me anulei tanto que virei o chão, mas cansei de ser piso." Fábio tentou se justificar. "Eu achei que estava te protegendo, mãe, que a costura te cansava, que a senhora não aguentava mais." Ela interrompeu. Não era o cansaço da costura, era o cansaço de servir a quem só sabia pedir mais. O filho ficou em silêncio. Sabia que ela tinha razão. Olhou ao redor, viu a mesa simples, o varal com peças coloridas, o sorrisinho da mulher da barraca ao lado. Teresa estava bem, e aquilo doía, mas também aliviava. "Eu só queria dizer que sinto muito, e que estou aqui se a senhora quiser voltar." Teresa olhou para ele como quem olha uma criança tentando consertar um vaso quebrado. "Voltar para onde, Fábio? Para a mesa cheia de pratos sujos? Para o sofá onde ninguém me ouvia? Não, meu filho, eu não fugi. Eu me encontrei." Fábio abaixou a cabeça. Sabia que ela não estava sendo cruel. Estava sendo justa, pela primeira vez. Teresa pegou um pano de prato e entregou nas mãos dele. "Leva. É seu, bordado por mim." Ele olhou o tecido, os pontos firmes, o carinho em cada linha. Era mais do que um pano. Era um símbolo, um lembrete de tudo que ela sempre foi. "Se quiser me visitar um dia, venha como filho, não como quem quer uma empregada de volta." Fábio assentiu. Com lágrimas nos olhos, virou-se e foi embora. Teresa sentou-se novamente, ajeitou o cabelo e continuou vendendo. A dor daquela conversa ainda batia no peito, mas era uma dor necessária. A dor de quem está se curando, de quem finalmente aprendeu a se escolher. E agora, nada e ninguém mais poderia apagar o caminho que ela mesmo costurou. 2 dias depois do reencontro com Fábio, Teresa organizava sua produção em cima da cama, quando ouviu alguém bater no portão da casa de Dona Jandira.
Ela estava sozinha naquele momento, pois a amiga tinha ido à igreja. Olhou pela janela e viu Carla. Sozinha, cabelos presos com pressa, roupa justa como sempre, mas com a maquiagem borrada e expressão abatida. Teresa hesitou por alguns segundos. Pensou em não abrir, mas algo dentro dela disse: "Você não tem medo. Não mais." Abriu o portão com calma. Carla entrou sem pedir, como quem ainda se achava no direito. Mas ao passar pela porta pareceu encolher diante do ambiente simples e calmo da casa. "Oi, Teresa." Teresa respondeu com um leve aceno. "Fala, Carla." A nora respirou fundo, olhou ao redor e foi direto ao ponto. "Eu vim pedir desculpa." Teresa encarou. Não disse nada. Carla continuou. "Eu sei que fui grossa, que nunca te tratei como devia e que vivi te criticando. Mas depois que você saiu, a casa virou um inferno. E eu vi que a senhora era tudo lá dentro. Sem você, nada anda. Nada mesmo." Teresa manteve a expressão neutra. Não se derretia com arrependimentos de última hora. Carla, percebendo o silêncio, seguiu. "Eu pensei em fazer diferente. Se a senhora quiser voltar, a gente pode dividir as tarefas. Eu juro." Teresa ergueu uma sobrancelha. "Você jura?" Carla engoliu seco. "Juro. Eu até pensei que podia te ajudar com essa coisa da costura. A gente podia vender juntas, tipo um negócio de família." Teresa deu um leve sorriso, mas não era de contentamento. Era um sorriso de quem enxerga a intenção por trás do discurso. "Você não veio aqui por mim, Carla. Veio porque perdeu o conforto." Carla ficou muda. Teresa seguiu com a voz calma, mas firme. "Você quer que eu volte para casa, para limpar, cozinhar, organizar e no fim do dia fingir que sou parte da família, quando na verdade eu sou a única que trabalha naquela casa." Carla balançou a cabeça, tentando negar, mas sabia que era verdade. "Eu mudei," ela disse. "As coisas podem ser diferentes." Teresa cruzou os braços. "Não, Carla. As pessoas mudam quando perdem o que nunca valorizaram. E mesmo assim, às vezes é tarde." Carla se levantou nervosa. "Então é isso? Vai virar as costas para a família?" Teresa se levantou também. "Não. Eu virei de frente para mim mesma." Carla ficou parada, sem argumentos. A mulher frágil que ela achava que podia manipular já não estava mais ali. No lugar dela havia outra Teresa. Uma que sabia exatamente o que merecia e o que não aceitaria mais. "Se vocês quiserem mudar, mudem por vocês, não por mim. Eu já encontrei meu caminho e ele não passa mais por aquela casa." Carla não respondeu. Saiu sem dizer tchau. Bateu o portão com força. Teresa fechou a porta, voltou para o quarto, sentou-se em frente à máquina e continuou costurando. As mãos tremiam um pouco, sim, porque mesmo quem está decidido sente o peso da ruptura. Mas o coração estava em paz. E enquanto passava a agulha pelo tecido florido, pensava: "Por tantos anos costurei a vida dos outros. Agora é a minha que estou bordando. 2 E semanas cada se ponto passaram, é meu." desde a visita de Carla. Teresa seguia firme com suas encomendas, atendendo com simpatia, organizando suas vendas e aprimorando cada peça com mais capricho. O cantinho da costura no quarto já não era improvisado. Dona Jandira ajudou a montar uma mesa melhor, conseguiram uma cadeira mais ergonômica, colocaram uma prateleira com tecidos organizados por cor e até um pequeno quadro na parede com a frase: "Aqui mora a liberdade de uma mulher que acordou." Em um domingo pela manhã, enquanto organizava seus panos de prato na feira, uma moça bem arrumada se aproximou com um crachá pendurado no pescoço. Era jornalista de uma rádio local que também mantinha uma página nas redes sociais. "Você é a Dona Teresa?" Ela confirmou com um sorriso discreto. "Só sim." A repórter explicou que havia ouvido falar de sua história pelas próprias clientes da feira. Mulheres que contavam sobre a dona que se reinventou após uma vida de sacrifícios, que largou tudo e começou de novo com a força de suas mãos e sua fé. "Queremos fazer uma pequena reportagem sobre você, seu trabalho, sua trajetória. Pode ser?" Teresa ficou surpresa.
Olhou para Jandira, que já sorria com os olhos. Hesitou por alguns segundos. Depois assentiu. Pode sim. Se isso ajudar outras mulheres a não se calarem, já vale. Na semana seguinte, a repórter voltou com uma pequena equipe. Gravaram imagens dela costurando, bordando, atendendo as clientes. Perguntaram sobre o passado, o que levou à decisão de sair de casa, o que significava a costura hoje. Teresa respondeu tudo com calma, sem rancor. Falou das dores, sim, mas também da coragem, da vergonha que sentia em admitir que havia se esquecido de si e da paz que sentiu ao recomeçar. Ser velha não é o fim. Às vezes, é o começo, quando a gente para de agradar e começa a viver, disse em uma das falas. Quando a reportagem foi publicada nas redes sociais da rádio, viralizou. Centenas de comentários. Mulheres de todas as idades se emocionaram. Essa senhora sou eu, escreveu uma. Minha mãe vive isso todos os dias, comentou outra. O vídeo foi compartilhado, elogiado, chegou em grupos de costureiras, de mulheres empreendedoras, até de associações comunitárias. Teresa virou um símbolo. E mais encomendas chegaram. Convites para feiras em outras cidades, pedidos por WhatsApp, mensagens de apoio. Mas o que mais a surpreendeu foi uma carta que chegou pelo correio, escrita à mão, com remetente de um bairro distante. Era de uma senhora de 74 anos chamada Cidinha, que escreveu: Dona Teresa, ver sua história me deu coragem de sair de uma casa onde meus filhos só me maltratavam. Hoje estou numa casa pequena, mas em paz. Deus abençoe sua força. Teresa leu em silêncio, com lágrimas nos olhos. Guardou a carta numa caixinha de papelão, junto com outras pequenas lembranças. Pela primeira vez, ela entendia o alcance da sua dor transformada em ação. Ela não apenas se salvou, ela estava salvando outras. E isso não tinha preço. Naquela noite, ao deitar-se, rezou de novo. Mas agora, não pediu. Só agradeceu. Pela vida, pela chance, pela fé, pela máquina. E por ter se tornado aquilo que a família nunca imaginou. Uma mulher de verdade. A repercussão da reportagem não parava de crescer. Em menos de uma semana, o vídeo com Dona Teresa ultrapassou 100 mil visualizações. Mulheres marcavam umas às outras nos comentários, compartilhavam em grupos de WhatsApp, em páginas de apoio, em redes de fé. Algumas queriam comprar os panos de prato, outras apenas diziam: obrigado por existir. Dona Jandira mostrou tudo pelo celular. A cada mensagem, um sorriso tímido nascia no rosto daquela senhora que até pouco tempo atrás achava que tinha sido esquecida pelo mundo. Uma tarde, o celular tocou. Era um número desconhecido. Teresa atendeu, desconfiada. Do outro lado, a voz simpática de uma coordenadora de um centro de formação para mulheres em situação de vulnerabilidade. Dona Teresa, gostaríamos de convidar a senhora para dar uma oficina de costura aqui com a gente, contar um pouco da sua história e ensinar o que sabe. O que acha? Teresa ficou sem fala por alguns segundos. Nunca em toda a sua vida alguém havia pedido para aprender com ela. Sempre foi ela quem servia, quem calava, quem aceitava. Agora queriam ouvi-la. Ela disse sim. Não porque achava que era melhor que ninguém, mas porque entendeu. Sua história tinha valor. No dia da oficina, entrou na sala com a caixa de linhas nas mãos e o coração acelerado. Sentou-se diante de 12 mulheres de idades variadas, jovens grávidas, senhoras separadas, mães solo, mulheres em busca de recomeço. Contou sua história do jeito mais simples. Falou da casa cheia, da solidão dentro do lar, das vezes em que caiu e ninguém levantou. Falou do dia em que acordou no hospital e percebeu que se não mudasse, iria morrer de tristeza. Depois,
Ensinou a costurar, ponto a ponto, com paciência. Ao final da aula, uma das moças se aproximou chorando. A senhora acabou de me salvar sem saber. Eu achava que era inútil, mas agora vejo que ainda posso ser alguma coisa. Teresa abraçou aquela moça como quem abraça a si mesma anos atrás. E ali, entre agulhas e fios, compreendeu que sua dor virou missão. Na volta para casa, caminhava devagar pela calçada quando um carro reduziu a velocidade ao seu lado. Era Fábio. Estava com o vidro aberto. "Mãe", disse ele com voz baixa. Teresa parou. "Oi." Fábio parecia diferente. Mais magro, mais cansado, mas com um olhar menos arrogante. "Eu vi a senhora no vídeo. Mostrei para os meninos. Eles ficaram tão orgulhosos. Dizem para todo mundo, é minha avó." Teresa sentiu o coração apertar, mas não demonstrou. "E você?" Ele respirou fundo. "Tô tentando mudar. Me matriculei num curso, tô aprendendo a cozinhar, tô levando e buscando os meninos na escola. Não sei se vai adiantar, mas tô tentando." Teresa assentiu com a cabeça. "Isso é bom." Fábio olhou-a nos olhos. "A senhora me perdoa?" Teresa respondeu com firmeza. "Eu já te perdoei, mas isso não significa que eu vou voltar." Ele assentiu. "Eu sei. Só queria dizer isso mesmo, que a senhora é grande e que eu tô aprendendo a ser pequeno." Teresa sorriu. Não de orgulho, mas de aceitação. Aquele filho ainda teria um longo caminho, mas pelo menos agora sabia por onde começar. E ela seguiria andando, porque já havia perdido anos demais, esperando por quem não queria caminhar ao lado. Agora, o mundo a chamava pelo nome, e ela atendia com a cabeça. Veio da rádio local. Queriam que Teresa participasse de uma roda de conversa com outras mulheres empreendedoras da terceira idade. Ela hesitou no começo. Nunca gostou de se expor. Não era de falar em microfone, nem de se sentar à frente de plateia. Mas Dona Jandira insistiu. Não é por fama, é por todas que precisam ouvir que ainda dá tempo. Teresa aceitou. No dia marcado, vestiu seu vestido mais bonito, azul escuro, com flores pequenas e discretas. Amarrou os cabelos num coque baixo, colocou seu brinco dourado simples e, pela primeira vez em muito tempo, se olhou no espelho com orgulho. Chegando à rádio, sentou-se ao lado de outras 3 mulheres que também carregavam histórias fortes. Uma que criou 3 filhos sozinha vendendo bolos, outra que virou cuidadora depois de se aposentar e uma senhora que começou a dar aulas de alfabetização aos 65 anos. Teresa ouviu cada uma com atenção. Quando chegou sua vez de falar, começou com voz baixa, mas firme. Contou da vida inteira entregue a uma casa onde não era amada, apenas usada. Contou do colapso, da internação, da decisão de partir sem grito, sem bilhete, apenas com dignidade. Contou da máquina, da feira, da primeira venda e, por fim, contou do dia em que percebeu que nunca foi invisível, apenas esteve cercada de quem não queria enxergá-la. Quando terminou, a sala estava em silêncio. A apresentadora agradeceu, emocionada. "Dona Teresa, a senhora hoje deu voz a muitas." Ao sair da rádio, 3 jovens esperavam por ela na calçada. "A gente queria tirar uma foto com a senhora. Minha mãe te viu no vídeo e agora está costurando de novo. Ela chorou, sabia?" Teresa sorriu e aceitou o abraço. Naquela noite, em casa, abriu seu caderno de anotações e escreveu: "Nunca é tarde para ser quem te ensinaram a esquecer." Deitou-se em paz e, pela primeira vez, sonhou com o futuro. Não era mais uma mulher que fugia do passado, era alguém que caminhava em direção a algo, com calma, com humildade, com fé. Enquanto isso, na antiga casa, Fábio começava a mudar de verdade. Aprendeu a cozinhar arroz, a estender roupa, a arrumar a mochila dos filhos. Os meninos, aos poucos, passaram a ajudar. Carla continuava distante, mas mais silenciosa. Talvez por vergonha, talvez por orgulho ferido. Mas a ausência de Teresa já não era apenas sentida.
era respeitada, porque mesmo longe, ela havia reorganizado tudo, como sempre fez, mas agora de um jeito diferente. Ela não mais cuidava com as mãos, cuidava com o exemplo. Mostrava que é possível sair, recomeçar, viver, e isso ensinava mais do que qualquer sermão. A vizinha do lado escreveu uma carta e entregou em mãos. Quando a senhora saiu, eu entendi que também podia sair de um relacionamento que só me adoecia. Obrigada. Teresa chorou ao ler. Guardou no envelope com as outras. Sua caixinha de testemunhos crescia. Era ali que ela guardava as provas de que tudo valeu a pena, de que a dor não foi em vão, e de que, por mais difícil que fosse, ela havia vencido. Sem gritar, sem brigar, apenas indo embora e voltando para si. Na manhã de segunda-feira, enquanto o sol aquecia lentamente a janela do quarto, Dona Teresa terminava um jogo de panos de prato com barrado florido e bordado delicado. Era uma encomenda de uma professora que queria presentear mulheres aposentadas da sua escola. Cada ponto era feito com o mesmo carinho de sempre, mas aquele pedido tinha um gosto diferente. Era como se, enfim, a sociedade reconhecesse o valor de quem por muito tempo foi chamada apenas de dona de casa. Naquela mesma manhã, um grupo de mulheres do centro comunitário bateu à porta de Dona Jandira. Eram 5 senhoras, bem arrumadas, com uma sacola nas mãos. Dona Teresa atendeu, sem saber o que esperar. Uma delas falou: "A gente veio agradecer. A sua história mudou nossas vidas." E ali mesmo, na sala, colocaram sobre a mesa um pequeno troféu artesanal, feito com madeira reciclada em formato de máquina de costura. Na base, uma plaquinha: "Para Dona Teresa, por costurar coragem onde antes havia silêncio." Ela ficou sem palavras. Tocou a peça com delicadeza, como quem segura um pedaço da própria história. Nunca havia ganho nada além de responsabilidades. E agora ganhava reconhecimento. A mulher que antes mal tinha o nome mencionado, agora tinha um símbolo público da sua força. "A senhora não imagina quantas de nós já quisemos fazer o que a senhora fez, mas nunca tivemos coragem." Teresa respondeu com os olhos mareados. "Coragem a gente só descobre que tem quando o amor próprio começa a doer por falta de uso." Todas aplaudiram em silêncio. Aquele momento ficou marcado, não só pela homenagem, mas pela presença, porque agora Dona Teresa sabia que não estava mais sozinha. No fim da tarde, ao organizar sua caixinha de linhas, viu a pequena carta do neto mais velho, deixada por Fábio dias antes. Um bilhete simples: "Vó, eu te amo. Volta quando quiser. Mas se não voltar, obrigado por ter sido meu chão." Ela guardou entre as lembranças mais preciosas, porque agora o amor vinha sem cobrança, sem egoísmo, sem chantagem, apenas amor, puro e livre. E foi assim que ela decidiu retribuir. Preparou uma surpresa. No domingo seguinte, foi até a casa da família com uma cesta nas mãos. Não entrou. Pediu que todos saíssem até a calçada. Fábio, Carla e os netos se aproximaram, curiosos. Teresa abriu a cesta e entregou para cada um presente bordado. Para Fábio, um avental com a frase: "Cuidar também é um ato de coragem." Para Carla, um pano com flores e a frase: "Mulher forte também aprende a pedir desculpa." Para os netos, fronhas coloridas com corações e seus nomes. Não disse muito, apenas entregou e sorriu. "Eu não volto mais, mas isso aqui é para lembrar vocês de quem eu sou e de que amor, quando é sincero, ensina mesmo à distância." Fábio tentou segurar as lágrimas. Carla abaixou os olhos. Os meninos abraçaram a avó com força. Teresa se despediu e foi embora. Não chorou, não tremeu, estava inteira, porque agora ela não carregava mais sacolas de supermercado, nem sacos de lixo, nem panelas. Ela carregava uma vida reconstruída. E dentro da alma, uma medalha invisível, a de ter vencido, sendo fiel a si. Teresa voltou para sua rotina com mais tranquilidade no peito. Não que não sentisse saudades dos netos ou que não se lembrasse dos anos dedicados àquela família, mas agora, cada lembrança vinha acompanhada de consciência. Ela entendia o que permitiu, o que suportou, o que silenciou e o que por muito tempo acreditou que era amor.
E por saber disso, podia finalmente seguir sem peso. A vida na casa de Dona Jandira seguia simples, mas leve. O quarto de costura agora era um verdadeiro ateliê. Flores de tecido enfeitavam as prateleiras. A latinha onde guardava o dinheiro das vendas cresceu e virou uma caixinha. Teresa passou a usar uma agenda pequena, onde anotava os pedidos por ordem, o nome das clientes, os prazos. Quando recebia os pagamentos, fazia um X em vermelho, e a cada X sentia-se vitoriosa. Era como um troféu silencioso. Mas não era só a renda que aumentava, a autoestima também. Ela começou a se cuidar mais, comprou um vestido novo, passou a usar um perfume suave, pintou o cabelo de castanho claro com a ajuda de uma vizinha. Ao olhar no espelho, não via mais uma senhora cansada, via uma mulher que venceu a dor e renasceu sem precisar da permissão de ninguém. Em uma quarta-feira qualquer, recebeu uma encomenda diferente. Uma escola de costura para mulheres em tratamento contra o câncer. Queria 40 toucas coloridas. Teresa se emocionou. Sabia o que significava dignidade na dor. Costurou cada uma com tecidos leves, estampas alegres e deixou bilhetinhos escondidos com palavras de afeto. Você é forte. Vai passar. Você é linda como é. Quando entregou o pedido, recebeu um abraço de uma senhora careca e sorridente. Obrigada, minha filha. Eu chorei ao abrir a caixa. Teresa respondeu com ternura. Eu também chorei ao costurar, porque agora sua agulha era a ponte entre dores. E cada ponto curava algo dentro dela e dentro de outras também. Numa noite chuvosa, sentada com Jandira, tomando chá, ouviu a amiga dizer: Você se deu uma nova chance, Teresa. E isso vale mais que qualquer perdão que você esperava. Ela sorriu e respondeu: Eu me dei o que ninguém me deu, valor. Do lado de fora, o barulho da chuva lavava o mundo. Dentro de casa, o silêncio era de paz. E mesmo que nunca mais voltasse à antiga casa, sabia que sua presença havia feito falta. Mas mais do que isso, sabia que agora fazia diferença. Na rua, na feira, nos centros de mulheres, nos grupos de costura, nas vizinhas, nas crianças que ganhavam fronhas bordadas com seus nomes. Ela havia costurado, ponto por ponto, uma nova existência. E essa ninguém mais tiraria. Porque era dela, só dela, e bastava. Naquela manhã ensolarada de sábado, Dona Teresa acordou com o som do celular tocando. Era um número desconhecido, como tantos que haviam surgido desde que sua história foi parar na internet. Atendeu com calma. Do outro lado da linha, uma mulher se apresentou como diretora de um evento anual da prefeitura sobre Mulheres que Transformam. Explicou que estavam preparando uma homenagem para mulheres com histórias inspiradoras que marcaram suas comunidades com atitudes de coragem e superação. Seu nome foi indicado por dezenas de pessoas, Dona Teresa. A senhora foi escolhida para representar a região este ano. É uma celebração pública. Terá uma placa, uma fala da senhora e uma homenagem ao seu trabalho com a costura e o impacto social que isso gerou. Teresa ficou em silêncio por alguns segundos. Nunca imaginou que uma mulher como ela, que foi por tanto tempo invisível até dentro da própria casa, receberia reconhecimento oficial. Sentiu o peito apertar, a garganta fechar, mas respirou fundo e respondeu: Eu agradeço. Aceito sim e vou representar todas nós. A notícia se espalhou rápido. A feira organizou uma pequena vaquinha para ajudá-la com um vestido novo. Dona Jandira costurou a barra. A moça da farmácia ofereceu uma escova no cabelo e uma das vizinhas fez maquiagem suave no rosto marcado por anos de luta. Quando ela subiu no pequeno palco da praça municipal, com a máquina de costura exposta ao lado, o público aplaudiu de pé. Estavam ali outras mulheres também, mas Teresa era o nome mais falado. Ao pegar o microfone, segurou o papel com as palavras que ensaiou durante dias, mas falou do coração.
Eu passei a vida inteira achando que meu valor era medido pelo quanto eu conseguia fazer pelos outros. Que ser mãe, avó, esposa, dona de casa era tudo que eu podia ser. E talvez fosse, se eu tivesse recebido amor de volta. Mas não foi assim. Um dia, o corpo gritou. E eu precisei sair, porque continuar naquela casa era morrer em silêncio. Foi a costura que me salvou. Mas mais que ela, foi a fé. A fé de que ainda havia tempo de recomeçar. Hoje eu sei que não sou exemplo por ter aguentado tudo. Sou exemplo por ter dito basta, por me ter escolhido e por ter seguido em frente com dignidade. Se essa história chegar em alguma mulher que ainda vive com medo, que sirva de espelho. Porque nenhuma de nós nasceu para ser chão. A gente nasceu para caminhar. Ao terminar, aplausos e lágrimas. Mulheres se levantaram para abraçá-la. Algumas choravam. Outras apenas diziam: obrigada, obrigada por ter existido por nós. Quando voltou para casa, levou a pequena placa de madeira com seu nome gravado. Colocou na estante do quarto, ao lado da máquina. Olhou para aquilo com orgulho. Não era vaidade, era justiça. Era o reconhecimento de uma vida inteira que, enfim, florescia. E naquele momento, soube. Não havia um final feliz. Havia um novo começo. E tudo o que viria depois, ela mesma escreveria. Com suas palavras, com seu linho, com suas mãos e com um amor que, agora, aprendeu a dar primeiro a si mesma. Dona Teresa estava sentada na varanda com Dona Jandira, organizando novos pedidos em sua caderneta, quando um carro velho parou em frente ao portão. Era Fábio. Saiu do carro sozinho, cabisbaixo, com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. Dona Teresa imediatamente sentiu que havia algo errado. Caminhou até o portão, abriu com cuidado e disse apenas: "O que houve, Fábio?" Ele engoliu seco. "A Carla foi embora. Disse que precisava de um tempo, que não dava mais para segurar a casa assim. Levou só umas roupas. Deixou as crianças comigo." Teresa não reagiu com choque. Apenas observou. Já imaginava que algo assim aconteceria. Afinal, a estrutura, que antes era sustentada por ela, desmoronou depois que ela se foi. Fábio continuou: "Eu tô tentando, mãe, mas tô exausto. Os meninos sentem sua falta. Eu também. Eu sei que já falei isso, mas agora é diferente. Não tô te pedindo para voltar. Eu só não sei o que fazer." Teresa ficou em silêncio. Pensava nos netos, pensava no filho, que agora, pela primeira vez, parecia realmente quebrado. Mas também pensava em si mesma, em tudo que havia construído, em tudo que quase perdeu por viver em função dos outros. Finalmente respondeu: "Fábio, eu não vou voltar. E nem você deveria esperar isso, mas eu posso ajudar, de outro jeito." Ele a olhou confuso. "Como assim?" Teresa respirou fundo e disse: "Os meninos podem vir aqui 2 vezes por semana. Faço comida, ajudo nas tarefas, converso com eles, mas é você quem vai continuar cozinhando, lavando, educando, porque agora eles têm que aprender com você. E você precisa aprender a ser pai, não só filho." Fábio assentiu, com lágrimas nos olhos. "Eu aceito e agradeço." Teresa o abraçou. Pela primeira vez, não como mãe que salva, mas como mulher que orienta. Uma mulher que, depois de tanto se anular, agora sabia até onde podia ir. E sabia também até onde não podia mais voltar. Naquele mesmo dia, os netos chegaram no fim da tarde. Trouxeram livros, sorrisos e saudade. Teresa preparou um bolo de fubá, colocou suco na mesa e sentou com eles para conversar. Perguntou da escola, da rotina, dos sentimentos. Os meninos falavam e riam. Diziam que o pai agora tentava cozinhar, mas queimava tudo, que deixava a mochila no sofá e depois reclamava da bagunça, que passava mais tempo com eles, mas ainda se atrapalhava com tudo. Teresa ouvia e sorria. Sabia que eles também estavam aprendendo, e isso era bom. Quando Fábio veio buscá-los à noite, agradeceu com um abraço apertado. "A senhora é a base disso tudo,
mesmo longe. Teresa respondeu: "E é por isso que precisei sair, para vocês aprenderem a caminhar." Naquela noite, antes de dormir, Teresa escreveu mais uma frase na agenda: "Quando você se valoriza, até quem te perdeu aprende a reconhecer o que deixou escapar." Apagou a luz e deitou com um coração leve, porque agora ela não vivia pela dor, nem pelo dever. Ela vivia pela escolha, e isso fazia toda a diferença. Meses se passaram. Dona Teresa seguia com sua rotina firme, tranquila, cheia de propósito. As encomendas aumentaram, sua agenda ficou mais organizada, o ateliê improvisado virou referência no bairro. Agora, ela costurava para fora, para dentro e para muito além. Seus panos de prato cruzavam a cidade. Os bordados com frases de encorajamento estavam em cozinhas, salões, igrejas e até escolas. Era reconhecida na rua, convidada para eventos e, acima de tudo, respeitada. Um dia, sentada no banco da praça, viu uma cena que a fez sorrir discretamente. Uma mulher puxando uma criança pela mão, carregando sacolas de feira, exausta, com os olhos vazios. Teresa reconheceu o olhar. Era o mesmo que ela mesma carregou por anos. Pensou em levantar, abraçar, dar um pano bordado, mas não. Sabia que aquela mulher também teria seu tempo e que talvez, um dia, se lembrasse do nome dela e fosse procurar a própria saída. À noite, ao sentar-se com Jandira para o café, conversavam sobre tudo. Sobre a vida, a fé, o tempo, as dores que não voltavam. Teresa olhou para a máquina, descansando no canto do quarto, e disse: "Se me perguntassem qual foi o meu ponto de virada, eu diria que foi quando parei de tentar fazer todo mundo feliz e comecei a me perguntar: o que eu quero?" Jandira respondeu com sabedoria. E respondeu? Teresa sorriu. Respondi: "Eu quero é paz, respeito, silêncio quando precisar, companhia quando for verdadeiro e amor. Mas não esse que cobra, prende, usa. Amor que cuida sem possuir." Na manhã seguinte, Teresa bordou um pano especial. Nele escreveu: "Liberdade não tem volta." Era para ela mesma, um rembrete, um juramento. E pregou na parede do quarto, ao lado da Bíblia. Naquela noite, antes de dormir, escreveu sua última frase na agenda: "Hoje eu sou minha. E quem quiser estar ao meu lado precisa saber: eu não volto mais para o lugar onde me deixaram sozinha." E dormiu com a alma em paz. Não porque tudo estava resolvido, mas porque finalmente ela estava em paz com quem se tornou. Que história, né, pessoa? Que lição de vida. Existem mulheres que, por anos, carregam um mundo nas costas, acreditando que amor é sacrifício, que ser mãe, avó, esposa ou cuidadora é esquecer de si para manter tudo em pé. Mas amor que adoece não é amor, é prisão. E quando uma mulher, mesmo aos 60, 70 ou 80 anos, tem coragem de escolher a si mesma, ela não está desistindo da família, ela está se salvando. Dona Teresa não fugiu, ela apenas lembrou que tem nome, que tem história e que antes de ser tudo para os outros, precisa ser tudo para si. Se essa história tocou seu coração, escreva aqui nos comentários de qual cidade e estado você está assistindo. E claro, se inscreva no canal Ponto de Virada, deixe o like e ative o sininho para continuar acompanhando histórias de coragem, superação e transformação.